Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais. Olá, você aluno do UNAR. Eu sou o Robson, coordenador do EAD da instituição, junto com o professor Adilson. Estou aqui para dar início oficialmente à turma 2304 e hoje apresentaremos uma palestra com o professor Helder, com o tema Globalização e Desglobalização. O professor Helder, professor da casa há muito tempo, em todas as nossas licenciaturas e também dos cursos presenciais. Então, desejo ao professor uma ótima palestra e a nós também. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de um tema chamado globalização versus desglobalização. Então, para isso a gente vai, no final, entender o que é a desglobalização, mas primeiramente nós vamos passar pelo processo da globalização. A globalização ela passa por algumas etapas e tem diversos autores falando sobre ela. Então, eu escolhi um dos autores e ele fala em 4 etapas da globalização. Milton Santos fala em 3 e depois nós vamos ver alguns percalços que Milton Santos coloca sobre a globalização em seus livros. Na primeira fase da globalização, que assim dita, foi a fase das grandes navegações, aonde o pessoal saía com os navios e iam explorar o mundo. Então, era uma fase do capitalismo lá atrás, das grandes descobertas, do capitalismo comercial. E foi até a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, começa-se uma nova etapa. Então, essa nova etapa passa-se a ser produzido produtos industrializados e a ser distribuído pelo mundo, então. Então, aí vem essa nova fase da globalização. Numa terceira etapa, sai da Revolução Industrial, vai até a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, a gente tem lá, logo depois, a divisão do mundo bipolar, que nós vamos ver, entre os dois sistemas, o capitalismo e o socialismo. E também começa a famosa Guerra Fria. E essa etapa ela vai até a desestruturação da ex-União Soviética, quando começa a nossa atual globalização, de fato, né, pertinente ao sistema capitalista nesse desenvolvimento. Segundo esquema que nós vamos ver agora, terminada a Segunda Guerra Mundial, com o início da Guerra Fria, nós temos a divisão do mundo em 2 polos, o mundo bipolar. De um lado, os Estados Unidos, com o capitalismo, do outro lado, a ex-União Soviética, com o socialismo. Do lado do capitalismo, houve assim, um desenvolvimento tecnológico muito grande e levou ao processo da globalização. Do outro lado, a ex-União Soviética desenvolveu o sistema socialista e ela entra em crise na década de 80 e houve uma ruptura em 1991, quando colocou-se fim no sistema da ex-União Soviética. Diversos países faziam parte, né, do processo capitalista, assim também como diversos países faziam parte do sistema socialista nesse processo. Em seu livro, Por uma Outra Globalização, na página 18, Milton Santos considera 3 mundos num só. Então ele fala assim, o primeiro seria o mundo com tal fazem vê-lo, a globalização com a fábula. Então, aquela coisa fictícia da globalização. O segundo, ele fala assim, seria o mundo tal como ele é, a globalização com a perversidade, com aquela desigualdade que nós vemos. E o terceiro mundo seria o mundo como ele pode ser, que ele chama de a outra globalização. Então ele coloca a fábula, a perversidade e a outra globalização. Que é o que nós vamos ver. Será que existe mesmo essa outra globalização? Ou será que essa globalização é só a perversa, que nós estamos nesse segundo mundo que ele coloca? Então nós vamos dar uma estruturadinha na globalização para depois chegar no processo da desglobalização. As características da globalização, só para a gente citar um pouquinho, ela fez com que aumentasse as relações econômicas entre os países. Então houve um dinamismo do comércio mundial, houve um dinamismo da economia mundial, e essas relações comerciais aumentaram assim surpreendentemente. E houve também uma maior produção de consumo de bens e serviços no mundo. Então, conforme cresceu o processo capitalista, conforme cresceu a globalização, o consumo de bens também foi crescendo. As informações disseminadas são instantâneas agora. Então,
a questão da tecnologia se desenvolve assim fortemente e as informações elas se propagam enormemente pelo mundo rapidamente. E aí teve o fortalecimento dos blocos econômicos com a diminuição das barreiras comerciais. Ou, né, hoje, com a desglobalização, nós vamos falar um pouquinho ao contrário disso, né? Os avanços tecnológicos e os meios de comunicação aumentaram enormemente. Então, hoje a gente não pode falar de globalização desse processo sem falar desse aumento da comunicação, das telecomunicações, implementando aí redes estruturadas enormes, novos equipamentos, novas tecnologias surgindo a cada dia nesse processo. E aí a economia também informal aumenta, e aí nós já temos um revés, né, que a Milton Santos coloca lá, segundo mundo da globalização, que começa uma economia atravessada na informalidade e principalmente em países mais pobres nesse sentido. E aí o aumento das disparidades econômicas e tecnológicas. Nesse sentido, nós vamos ter dois mundos aí bem distintos. O mundo que tem a tecnologia, o mundo que não possui essa tecnologia ou que tem uma menor tecnologia dentro do processo. Bom, essas seriam o grande difusor da imagem da globalização. E ainda nós temos aí a globalização, que é um fato econômico e tem seu foco nessas relações comerciais. O capitalismo ele vive de lucro, então precisa dessa abertura, precisa desse dinamismo que se fala dentro da globalização. A globalização cultural também, ela acaba proporcionando troca de costumes, culturas, tradições, por conta da aproximação de diversas nações do planeta. O que no passado a gente não tinha uma visão muito ampla, hoje, com esse dinamismo da difusor da tecnologia e das telecomunicações, a gente consegue fazer, a gente consegue ter viagens internacionais e consegue ver diversas culturas dentro desse processo. E aí a globalização tecnológica, a globalização da informação, que vem se desenvolvendo dentro de todo esse processo que nós estamos vendo no mundo. Existe ainda, dentro da globalização, a questão política, que, dependendo do deslocamento da capacidade de formulação e definição, execução de políticas públicas em relação ao Estado-nação, então existe uma questão aí de soberania nacional entre os países, como são esse processo de desigualdade. A globalização faz com que os países fiquem poderosos, com que os países tenham um capital enorme, e esse capital acaba transpondo as nações, acaba influenciando em outras nações que têm um menor poder, e aí a sua soberania pode se comprometer nesse processo. A globalização também tem um fato, como é que eu posso dizer, um fato social entre as diversas sociedades e nações existentes. Então, as nações começaram a se comunicar muito mais, as nações começaram a empreender dentro do processo comercial e fazer novas relações. O principal destaque dessa globalização está na integração na integração desse mercado, uma globalização econômica existente nos países. Então, essa relação econômica fez com que as sociedades desses países tivessem uma maior afinidade, um maior contato. Já a globalização, como nós vamos ver no esquema, ela fala assim, de um lado, a internacionalização da economia, abertura de novas fronteiras, e ali vocês estão vendo, né, a mola propulsora do comércio mundial. Então, a globalização ela tem essa função. Ela impulsiona o capitalismo, ela impulsiona esse dinamismo atual, e esses três itens aí levam à difusão do consumo com os meios de comunicação. Então, os meios de comunicação têm uma especificação para que se desenvolva esse processo, para que se abram novas fronteiras, para que se abram novos comércios entre os países. Do outro lado, nós temos a nova divisão internacional do trabalho, e essa nova divisão internacional do trabalho, ela vai levar, né, um processo de tecnologia e mão de obra. Nós vamos ver, então, que o mundo vai se distanciar dentro desse processo. As tecnologias elas não são difusas para todos, elas não são difundidas
igualmente para todos. Obviamente, quem tem mais poder tem mais tecnologia e, consequentemente, consegue aí seu fortalecimento. E ainda existe a grande desigualdade tecnológica entre esses países. E aí o aumento da disparidade entre ricos e pobres. Se você tem países que têm uma maior tecnologia e um maior poderio econômico dentro desse processo, você tem países que não têm, ou que têm menos dentro desse processo. E aí, então, existe esse grande abismo entre os países. Esses 3 itens levam ao fortalecimento dos blocos, né? Então, os blocos econômicos começaram a ser formados e fortaleceu por conta desse processo. A globalização pede abertura, mas os blocos econômicos começam a fazer a interferência, que é o que nós vamos ver dentro desse processo que o pessoal vem chamando de desglobalização. E ainda, de acordo, né, com Milton Santos, a globalização constitui um estágio supremo da internacionalização, a amplificação de um sistema-mundo de todos os lugares, de todos os indivíduos, embora em graus diversos. Então, a globalização ela tem esse processo, está em todo lugar, em todos os indivíduos, porém, ela não vai atingir igualmente a todos. Esse, então, vai ficar, depois eu vou dar uma olhada, vai ficar muito claro, né? O Morin acaba colocando que a pandemia ela foi uma lente de aumento nessas grandes diferenças sociais. Mostrou ainda mais esse processo. Tá? Aqui a gente pode ver um mapa, que é a atual conjuntura do norte rico e sul pobre. E aí nós vamos ver esse desenvolvimento, onde o norte rico detém as tecnologias, onde o norte rico detém esse poder econômico muito grande, e o sul pobre continua aí tentando difundir as suas poucas tecnologias, ou algumas tecnologias, ou nenhuma às vezes, né? E dependendo aí da sua mão de obra ou produção de produtos de commodities. Nesse outro mapa, eu coloquei para ilustrar como é que fica o mundo dos bilionários. É um mapa mostrando assim um anamorfismo que a gente chama, onde as grandes potências aparecem como mundo bilionário. Nós estamos vendo aí Estados Unidos, né, enorme, aí a gente pega a América do Sul bem pequenininha, a gente pega vê ali a África ainda menorzinha, aí vem a União Europeia com a grande formação. Então ele vai mostrando esse mundo do bilionário. Aí nós estamos começando a ver a China já aparecendo. E aí vem embaixo para comparar a pobreza absoluta. E aí então nós vamos ver as áreas maiores são as áreas de maior pobreza. Então aí de maneira geral nós estamos vendo aí o continente africano, em especial ali parte do norte da África, sudeste asiático. Então essa grande evolução, essa grande distorção aí no mapa dentro das áreas significa que existe uma pobreza absoluta muito grande entre eles. E aí, um outro mapa, que aí vem o grande revés também, que ficou marcado durante a Guerra Fria, as armas nucleares. Então nós estamos vendo aí os 2 principais hoje ainda, e nós vamos falar da Rússia daqui a pouco, né, a ex-União Soviética, com relação à Ucrânia, para falar desse processo. Então nós estamos vendo aí os 2 grandes poderes bélicos nucleares, Estados Unidos e Rússia. A China vem avançando bastante nesse processo de armas, sim, mas com maior tecnologia também, sim. Tá? A China já é a 3ª grande potência no mundo hoje, também em armas. Mas as 2 grandes potências que dominaram o mundo lá atrás, o mundo bipolar, são as 2 grandes potências armamentistas. Então, a ex-União Soviética, hoje Rússia, e os Estados Unidos são os 2 grandes detentores de todo esse poder bélico nuclear. E aí nós vamos falar um pouquinho dessa globalização, que ela pode caracterizar aí uma dinamização dos capitais. E assim a gente fica pensando, né, como é que pode um mundo armado, um mundo de desigualdades tão grande, e aí então a gente volta lá no Milton Santos de novo, naquela globalização perversa, aonde os países estão sendo bem desiguais nesse processo. A disseminação das informações ela ocorre de forma desigual
Então, nós vimos, os habitantes da Terra, eles não são homogêneos na sua recepção dessa tecnologia. Então, existe aí uma grande disparidade, uma grande desigualdade social, econômica e tecnológica. Lembrando que o mundo atual, nesse desenvolvimento do capitalismo, ele tem uma importância vital para a sua sobrevivência. As novas tecnologias que estão surgindo, os novos efeitos dessas tecnologias que estão vindo, ele é essencial para esse desenvolvimento. Então, se a gente pegar só a Califórnia nos Estados Unidos hoje, ela seria aí um PIB maior do que muitos países. Ela tem um PIB tão grande por conta desse desenvolvimento tecnológico nessa região. Então, sim, essa grande desigualdade, ela vem ocorrendo aí no nosso mundo. E aí eu coloquei uma ilustração para mostrar aí os dois mundos, né, separados, um mundo tecnológico e um mundo sem a tecnologia. E aí a gente pode voltar um pouquinho na questão da pandemia que eu falei. A gente viu uma lente de aumento, né? Como deixar as pessoas em casa numa condição tão desigual, numa condição sem infraestrutura, numa condição sem saneamento, deixando o pessoal confinado. E do outro lado, né, você tem uma condição que podia ficar dentro de casa, que podia ter esse revés, e do outro lado, não foi bem assim. E aí o mundo se mostrou nesse processo, como eu falei lá do Edgar Morin, no seu livro, ele fala dessa grande lente de aumento que ampliou essas diferenças. Então, a gente conseguiu ainda ver ainda mais esse processo aí que eu estou mostrando na figura. E aí, nós vamos falar um pouquinho da desglobalização. E aí, o que vem a ser esse processo? Interrupções na cadeia de abastecimento, aumento do preço, escassez de produtos. Então, peraí. Então, nós estamos vendo, não só com a pandemia, mas nós tivemos aí algumas crises. E uma delas, primeiro, lá atrás, os Estados Unidos entrou em crise em 2008. De lá para cá, então, o mundo ficou afetado nessa economia. Depois, uma crise comercial entre Estados Unidos e China, que afetou ainda mais os Estados Unidos e levou ainda mais a acirrar ainda mais uma crise desse processo. A guerra da Ucrânia, a invasão da Ucrânia, a Rússia invade a Ucrânia e aí fica mais explícito. E ainda, por conta da pandemia, esse processo leva a esse desabastecimento, a escassez de preços e assim por diante. Então, isso é o que o pessoal está falando hoje. Então, a globalização que estava indo num rumo, estava indo numa frequência, ela teve um revés e começou, então, se está desacelerando, se está desabastecendo, se está faltando produto, fica comprometido o sistema, porque o sistema ele vive da produção, o sistema ele vive dessa venda, o sistema ele vive desse lucro para poder dar continuidade dentro do processo. Tá? Então, só lembrando lá que essa globalização ela está relacionada lá, como eu falei, à crise de 2008 nos Estados Unidos, que veio vindo e que começou a adotar tarifas protecionistas, e acelerou ainda mais depois, quando a China e os Estados Unidos começaram a guerra comercial sem precedentes, que podia até ter virado uma guerra cambial. E aí nós tínhamos um processo muito grande dentro disso aí. O que acontece dentro desse protecionismo? O pessoal começa a se fechar. Peraí, mas a globalização não pede essa abertura? Pede, mas por isso que a gente fala do revés. Então, quando entra em crise, cada um quer buscar o seu espaço ali e não ficar dependendo do outro. Aí, mais para frente, eu vou dar alguns exemplos desse processo. E essa guerra comercial, ela levou a uma reestruturação da cadeia de abastecimento, e gerado ainda, agravado ainda, pela pandemia. E os mercados começaram a balançar-se, ter uma desintegração dentro desse processo. Então, o pessoal começa a se individualizar, começa a querer sair de conta própria, a não depender mais dos outros, e começa a querer que seja produzido dentro do seu próprio país. Isso vai de encontro à globalização. A crise econômica dos Estados Unidos e a questão da China e também da União Europeia, ela teve um revés muito grande. Com a ocupação, invasão da Ucrânia pela Rússia,
A Europa sofreu, em especial a Alemanha, né, mas não único, ela sofreu um desabastecimento de energia, que era o gás. Então, ela fica sem o gás, ela fica sem esse processo, e ao ficar sem energia, ela afeta toda a sua produção, toda a sua produtividade dentro desse processo. Então, peraí, quer dizer que a crise comercial China e Estados Unidos, a guerra da Ucrânia, então a invasão da Rússia na Ucrânia e a pandemia geraram esse processo que levou uma desaceleração do sistema e uma competitividade e um protecionismo das suas economias? Sim, tá? Essa desglobalização que o pessoal está começando a estudar e os efeitos dessa desglobalização, o que ele deveria ser. Então, os mercados dos países emergentes, os mercados dos países ricos foram afetados. E aí passa, e emergentes também, no caso da China. E outros mercados começam também a ser afetados. A América do Sul, Sudeste Asiático, então começou também uma nova concepção e uma crise desse processo. E aí, então, as regiões exportadoras, elas tendem a ter uma retração nessa exportação. E aí, então, diminui o seu produto, diminui a sua economia. E aí, então, pode gerar um desemprego estrutural, causado por provocação de um dinamismo tecnológico, a insatisfação popular, porque se eu não tenho emprego, e aí vem, né, de novo a pandemia, a guerra, a falta de energia, eu também não tenho o que comer porque está desabastecido. Mas por que não tem? Porque Rússia e Ucrânia são grandes produtores de nitratos, em outras palavras, são grandes produtores agrícolas e de produtos que vão fazer com que o solo tenha uma maior produtividade. Então a gente chega lá para abastecer, não tem. A gente vai ver a Ucrânia com grande produção de trigo, não estava sendo exportado. Então, começa um desabastecimento, não só do alimento, mas também do elemento fator principal que pode, né, gerar o alimento. A adubação química, então. Essa adubação química, ela ficou afetada. Os países não conseguiam mais comprar, ou o preço subiu enormemente. Então, crise econômica, crise social, desemprego, crise de abastecimento, alimento, crise de abastecimento, energia, e aí, então, começam a surgir políticos demagogos, populistas, para se sobressair dentro desse processo. E aí, então, a questão é muito pior. Então, nós estamos vendo aí todas essas crises e ainda vindo aí uma crise política com pessoas dentro desse processo sendo demagogos e populistas. Bom, o auge da globalização ficou para trás. Então, o pessoal está falando que a desglobalização está vindo, que não tem como, mas nós vamos ver que ainda não é bem assim. Então, nós estamos vendo que a globalização ela progride muito lentamente dentro daquele processo. Então, o território está se delineando uma desglobalização, mas ainda não aconteceu. E eu vou dar um exemplo disso aí, de um artigo que eu acabei lendo, e daqui a pouquinho eu vou citar o porquê disso aí. Mas, nos últimos anos, os países têm tentando reduzir as chamadas dependências críticas, que também pode levar à desglobalização. Quem são essas dependências críticas? Como eu falei, o adubo químico, a energia. Então, eles começam a querer produzir, começam a querer ter. Espera aí, qual é o novo boom da nossa economia? O petróleo está dando lugar para quem? O lítio, e aí vão vir outras, né? Então, a gente sabe que tinham reservas, né, uma das maiores reservas de lítio era na Bolívia, ainda continua, mas começaram a descobrir também novas áreas. E aí as empresas começaram a querer dominar essas regiões dentro desse país para poder fazer a exploração e ter o domínio para não ficar dependente, né, desse produto e poder fabricar os seus produtos sem o medo de ficar sem o processo. Bom, aí a globalização, durante todo esse processo que nós estamos vendo, ela entra em crise, ela sai,
ela se depara com a crise do comércio, ela se depara com a nova estrutura geopolítica. Então, nós estamos vendo novos rearranjos da estrutura geopolítica, que é outro problema que nós vamos ver, esse novo rearranjo dessa estrutura geopolítica, em especial entre Estados Unidos e China. E o protagonismo da Rússia? O protagonismo da Rússia ficou para trás. Ele é uma protagonista agora, não mais de uma forte economia, mas de um poder bélico nuclear. E ainda ela continua nesse processo. Então, o pessoal ainda tem muito cuidado com a Rússia por conta desse processo. Mas, economicamente, o grande rival hoje, né, no mundo é exatamente a China em relação aos Estados Unidos. E aí que nós vamos ver, dentro desse processo, o que vai acontecer se houver um revés desse processo. Então, a tendência é que o PIB global possa ser prejudicado, e diminuindo o PIB global, diminui a circulação de mercadorias, diminui a circulação de capitais, e aí a gente tenha um impacto muito grande na economia e consequências negativas para todos os países. O pessoal em Davos lá fizeram, em 2022, falaram um pouquinho nesse processo da desglobalização e, né, falaram em afrouxamento fiscal. Então, afrouxar a sua parte fiscal, dar uma olhada no setor energético e na segurança alimentar. E peraí, então, nós já falamos tudo isso. Exatamente, o pessoal já vem falando de fazer um afrouxamento fiscal, diminuir essa questão fiscal, olhar a questão energética, modificar essa questão energética, diminuir a sua dependência em relação ao petróleo e ainda falando da alimentação. E quem mais sofre com a falta alimentar é exatamente a população menos abastada e os países menos abastados com a economia, como vou dizer, menor nesse sentido. E está se delineando uma nova estrutura geopolítica, né? Então, essa tendência da desglobalização vai nos mostrar para que caminho, quais as tendências nós vamos ter. Então, nós vamos ver como vai ficar a economia direcionada no mundo, como fazer para diminuir as dependências econômicas entre os países e essa dependência entre a matéria-prima ou essa dependência entre a tecnologia desses países. Existe uma fábrica de tecnologia em Taiwan. Então, aí vem o que eu tinha falado na questão geopolítica. Os Estados Unidos apoiam Taiwan como independência, irrestrito. A China fala que Taiwan é um legado seu, e ali, então, pode ter uma interferência muito grande. E Taiwan se tornou um dos grandes produtores, né, de matérias, de processos que vão para a industrialização. Então, o Taiwan foi considerado, essa indústria foi considerado o pai da indústria dos chips no mundo. Vem de Taiwan, domina o mercado. Então, o que o pessoal está com medo agora? Que a globalização que está, né, esse dono dessa indústria de chip fala assim, que a globalização está quase morta e o livre comércio também está quase morto, que é uma sequência. A globalização depende desse livre comércio. Não havendo, existe uma desestrutura. Então ele fala desse processo da desglobalização, que afeta diretamente a Taiwan e sua produção de chip. Peraí, mas quem compra esse chip? Os países mais desenvolvidos. Que nem eu falei, a região da Califórnia, os Estados Unidos, as grandes corporações americanas que trabalham com esse desenvolvimento. O que eles estão fazendo? Fazendo um protecionismo na sua economia, deixando de comprar de Taiwan e produzindo lá. Peraí, mas o livre comércio não é quem tem mais barato vai vender? Então, aí é que começa cada um ver o seu lado. E aí então vem a crise. Então cada um começa a procurar, né, o seu lado. Olha, se eu não comprar mais de Taiwan, eu produzo aqui e Taiwan para de vender e Taiwan entra em crise. E a China está ali. Então, o governo, a ilha de Taiwan, ela tem esse processo, ela se desenvolveu dentro desse processo tecnológico, é uma das áreas dentro desse processo tecnológico, não só de chip, e também
para a fabricação de semicondutores que nós já vimos. Então, são áreas produtoras que dependem do desenvolvimento, né, da economia mundial. A economia mundial depende desse processo para poder se desenvolver. E a China também está fazendo, ela acabou ocupando grande parte do que a gente chama de terras raras, né? Que são materiais que vêm com uma nova estrutura, e essas terras raras a China conseguiu então abranger e dominar essas áreas. Ela tendo o domínio, ela dita o ritmo da produção, e aí que vem o problema. O ritmo da produção ele deve ser ditado, segundo a globalização e o capitalismo, pelo sistema e não pela produção. E aí então o capitalismo atual, a globalização atual, tem esse temor desse desenvolvimento. Tá? Então, com todo esse revés, está se criando um protecionismo que aumenta cada vez mais a crise gerada dentro desse processo da globalização. Porém, muitos já falam que a desglobalização não vai ocorrer, que a globalização ela consegue ter um revés, ela consegue se superar e vai. Eu gostaria, né, que acontecesse o terceiro momento que o Milton Santos fala, que nós falamos lá no começo, né, pela outra globalização. E aí resta saber, né, como seria essa outra globalização. Mas ainda, olha, existe aí choques de interesses entre potências imperialistas no mundo que colocam as nações em guerra. Então nós temos aí o outro processo. Um mundo se desenvolvendo em ritmo frenético dentro desse processo, na economia, e aí uma questão toda hora, vai ou não? A guerra vai ou não ter? Vai ter, não? Bom, já houve a invasão da Ucrânia. Essa questão, na atualidade da guerra da Ucrânia, da invasão da Ucrânia pela Rússia, provoca uma crise energética e de alimentos, que nós falamos. Então, a produção de adubos químicos, a produção de trigo, a produção de alimentos e o gás natural que a Rússia vendia e bloqueou para a Europa. E aí, então, a hora que eu não tenho a energia, o meu produto fica mais caro, eu gero uma inflação no meu país, eu gero uma diminuição de produção, eu gero um desemprego, então começa todo um processo. O outro fator é como ficariam as possíveis alianças no mundo nesse reordenamento mundial. Peraí, quem vai se aliar a quem? Quem vai ficar contra quem? Quem são os países hoje a favor da Rússia, por exemplo? Quem são os países a favor da Ucrânia? Então fica aí um delineamento, mas dentro desse delineamento, desse novo rearranjo, onde estão as grandes potências? Os Estados Unidos, a gente já sabe a sua posição. E a China? Onde está? Ela está a favor? Ela não quer se envolver? Ela está a favor da Rússia? Ou ela está a favor da Ucrânia? Ou não? Então, esse rearranjo ele vai acontecer conforme a gente for andando. Por isso que a gente já fala, né, muitos autores já falam que a desglobalização ela não vem e que a globalização ela vai continuar como um fato, ela passa por uma crise, como está passando, e depois faz um rearranjo. E aí, um terceiro fator, que se caso isso ocorra, né, esses motivos, quais seriam esses reordenamentos? Que aí, então, que lado de quem e como vai ficar? Tá? Então, como ficaria essa composição atual do desenvolvimento das economias mundiais? A China vem crescendo, os Estados Unidos teve uma retração, agora começa a se recuperar, o mundo começa a se recuperar dentro dessa retração, surge aí, né, como agora, como a grande, né, já está no sexto PIB do mundo, sexta economia do mundo, a Índia. Então a Índia que estava lá atrás, ela surge, né, assim, eu não vou falar do nada porque ela teve todo um processo para chegar até lá. Mas ela surgiu, ela já está aí. E pode chegar à terceira economia do mundo logo, logo. Então, ela já vai ter a primeira população mundial, a Índia, e ela vai estar com o terceiro PIB, terceira economia do mundo. Tá? Mas ela tem um revés também, a Índia, assim como a China. Tem uma superpopulação para ser alimentada, tem uma superpopulação para ter energia, tem uma superpopulação para resolver as suas disparidades internas, sociais, né? Uma diferença muito grande dentro desses países. Eles ainda têm que fazer todo esse desenvolvimento. Então, o crescimento econômico está vindo? Sim, mas a sociedade tem que vir junto. E aí sim, a gente veria
essa nova globalização ou essa outra globalização aí dita por Milton Santos. Agradeço a vocês aí a participação e até uma próxima. Em nome do UNAR, eu agradeço imensamente ao professor Helder. Excelente palestra. Aviso você que nos acompanhou até aqui que essa palestra estará gravada no Facebook e também na nossa Mediateca. Então, dou como encerrado o nosso encontro de hoje. Um bom final de semana e até breve.